Urubu manso, tudo fica. Pessoal, fica atento, esse não é o Xandão, é Bluey. A galera agora tá... Porque tá essa... O Lula... Cara, vocês viram ele correndo, né? Eu não preciso falar mais nada. Tipo assim, o cara, ele é o... Estão chamando aí na... Eu comecei a chamar aí na live de Wolverine. O Logan, ele é o Logan, né? Porque o fator de cura dele é absurdo. Aparece correndo no auge da forma física, né? E eu tô totalmente inclinado a acreditar que a única tese factível é que ele tem sósia mesmo. Tem algum sósia que tá fazendo isso aí. E aí a turma agora fica... Eles estão falando essa história de clone. Que falou que tem a clonagem agora aí no mundo, né? Clonagem, na verdade, é um assunto científico estudado desde sei lá quando, mas hoje eles estão falando aí que tem a possibilidade de ser um clone. Aí eles estão falando que hoje eu tô amansado, que eu não sou mais o Prime de antigamente que xingava todo mundo e acabava fizeram com um clone tudo. seu. Que hoje não é mais o Xandão que faz live, é o super clone fazendo live, né? Eles acham massa E me você chamar que de gosta, clone. você que gosta dessas teorias da conspiração aí, você viu o negócio do Netanyahu? Do que você tá falando? De Israel, lá dos vídeos Dos dele. deles, tá? Palhaçada. Mijando na cara do gado. O cara jogou enxofre na cara desse gado, patético, e principalmente os que se dizem de direita aqui, ó. Que fica... E do Jim Carrey? Não sei se aconteceu alguma coisa. viu Não, do- sou meu... Tá viu do- funcionando? Você viu do Jim Carrey? Do Jim Carrey também? Vi, deixa eu tirar aqui rapidão pra falar. Eu vi do Jim Carrey, eu já tinha comentado há anos e anos atrás, já que tinha ali já o... Ali a questão do Jim Carrey é MK Ultra, né, cara? Ali é outra parada. Peraí, só deixa eu ver o que eu fiz aqui, eu não entendi. Se enrolou nos fios aí, meu. Ah, tá, não. Deixa aqui. Larga em cima Depois da eu mesa aí. ajeito. Não, vamos lá. Primeiro, antes do Jim Carrey, a gente tava falando do Netanyahu. A questão é a seguinte, cara. Tem o governo hoje que tá mandando em Israel é um governo sionista, certo? Eu venho comentando sobre isso na minha live aos poucos, porque eu sei que não é todo mundo que entende desse assunto aí. Não que eu seja especialista também, tá? Mas enfim, né? Tem Rubão lá no canal Geoforça que fala sobre isso. Tem um monte de gente que tá falando sobre esse governo aí de Israel, que manda nos Estados Unidos. E aí, eu tava falando lá na live comentando o seguinte, né? Sempre falei, ó, rapaziada, Estados Unidos, cara, não tá preocupado com a autossoberania do Brasil, não tá preocupado com os nossos direitos aqui, com família, nem nada. Eles estão preocupados lá com o povo dele, nem com o povo dele, com o governo deles. E o Trump, ele não passa de um fantoche desse governo de Israel. Essa caterva que tá governando lá em Israel agora, eles são pessoas que não gostam do Criador, não gostam de Deus. Eles são anti isso daí. Eles estão preparando o mundo através dessa agenda, do domínio de Hollywood, todas essas agendas satânicas e propaganda, a mídia que eles dominam, para poder fazer a lavagem cerebral e trazer toda essa sequela, esses colaterais que estão surgindo no mundo aí. Isso não é novidade, as guerras premeditadas, tudo isso. Só que, aqui eu tô falando de um modo geral, né? Só que aí o que acontece? Muita gente acha que isso é brincadeira. Muitas pessoas olham para o governo como se fosse, que nem no brasileiro. O governo é o Lula, é o Bolsonaro. Olha lá para os Estados Unidos, o governo é o Trump. Eles pensam que essas pessoas tomam decisões sozinhas, mas é uma mentira. É tudo fantoche, é tudo uma fraude isso daí. Bom, aí eu peguei esse pronunciamento do Netanyahu, que mijou na cara do gado, justamente o que eu falei. Ele teve um pronunciamento que ele nem comparou. Ele disse que Jesus Cristo não era nada perante o poder de Gengis Khan, se eu não me engano, né, ele cometeu uma blasfêmia dessa aí lá, diminuindo brutalmente Jesus Cristo. E ele também falou sobre o Bigodinho, lá da Alemanha. Pode falar? Pode. Da Alemanha nazista, né? Falando que o Bigodinho, ele tá lá no pronunciamento do Netanyahu, que o Bigodinho, ele não queria matar ninguém, ele queria expulsar. Só que aí falaram pra ele, olha, mas se você só expulsar, eles vão apenas sair daí e ir para outro lugar. E daí o Bigodinho foi lá e perguntou, então o que é pra fazer com eles? E aí falaram pra ele, queima. E a partir dali começou aquela coisa satânica que ele realizou lá, né, na Alemanha. Só que assim, você fala essas coisas pro pessoal, coisas que hoje você pesquisa facilmente aí você entende, né? Pra quem pesquisa história, hoje com a internet. Mas muita gente, o gado ainda tá muito preso à narrativa do sistema e não acredita, entendeu? Aí o Netanyahu veio com esse pronunciamento, ele mijou na cara do gado, ele falou claramente isso daí, falou sobre o Bigodinho, fez essa questão aí de Jesus Cristo, né? Colocando, sim, fazendo essa comparação esdrúxula que ele fez aí, que é uma blasfêmia, né? Pra quem é cristão e tudo. E aí eu comentei na live, eu falei, o que mais vocês precisam para entender, os que falam que são conservadores de direita aqui do Brasil, que esse povo não tá preocupado com família, com nada. Estão preocupados com a família deles. Mas com a do povo eles não estão nem aí, não.
Foi basicamente isso, entendeu? Não era nem sobre o posicionamento dele, era dos vídeos mesmo que estavam vindo que o pessoal tá falando assim, que acho que mataram o Netanyahu, estão fazendo vídeo de IA, aí faz aquele negócio do anel, aí ele levanta a mão e o anel some. Chegou aí um pega um assunto copo de desse na café, live. o café não cai. Sobre isso. Que é o que o Arthur falou do Jim Carrey também, que o pessoal tava falando disso. Não, então, sobre... Aí... Agora ferrou. Sobre esse negócio do Netanyahu, é o que eu falo sempre, que esse negócio de IA, máscara hiperrealista, eu acho o seguinte, se o cara aparece na tela de uma televisão falando a longa distância, se ele tá de máscara hiperrealista e os caras botam um efeito assim, eu acho que dificilmente você vai saber se o cara é ele mesmo lá ou se pode ser um ator, eu acho facilmente lá. Mas o caso do Jim Carrey não foi isso aí não, aquilo lá foi pegagado. E eu falei na live, eu falei, aquele é o Jim Carrey sim. Só que agora ele voltou com a mente reprogramada. O que aconteceu isso? Porque, o Jim Carrey, sério mesmo, isso não é piada. Você pegar o Jim Carrey nos últimos anos, ele tava descendo a lenha. Hollywood, ele tava soltando a verdade, falando lá dos controladores do mundo. Só que do jeito inteligente que ele é gênio pra fazer humor. Então ele sabia colocar ali, né, de um jeito, assim, engraçado e ao mesmo tempo conciso. Bom, aí um cara que e passou por várias turbulências aí, questão de depressão, né? Porque sempre que um ator, um cantor começa a falar coisas voltadas pra esse assunto, ele começa a ter uma perturbação na vida dele. Perturbação emocional, começa a ficar depressivo, a mídia começa a falar que tá com problema de droga, que tá estranho, a mídia começa a esculachar. Mas até então, todo mundo tava falando isso. O Jim Carrey tá desperto, tá metendo a lenha aí nos bambambam de Hollywood. E ele não foi o primeiro a fazer isso. Michael Jackson tava fazendo isso no final da carreira dele também. E entre outros aí que fazem. Só que aí, do nada, o Jim Carrey aparece totalmente amansado. Falando manso. Não tava fazendo as piadas com aquele humor ácido que ele sempre teve pra fazer piada, né? Tudo, daquele jeitão histriônico dele. Quietinho. Inclusive demonstrando uma sensação de prazer ao estar ali, né? Naquele ambiente com aquele pessoal recebendo títulos e prêmios de Hollywood. Fazendo toda aquela propaganda, né? Pró-indústria. A galera achou estranho. Eu falei pra galera, rapaziada, pra mim isso daí não é sósia, não é alguém com máscara, nem nada disso aí, não. Isso aí é ele mesmo. Eu acho que, talvez, na minha ideia, eu acho que é muito fácil pros controladores aí pegar e ameaçar a família do cara e botar ali na linha, entendeu? Fazer uma espécie de reprogramação mental aí. Pra quem não conhece MK Ultra, isso daí existe. O ser humano, se você começa a trazer muito trauma nele, você começa a causar trauma físico, emocional e tudo, seu cérebro ele fragmenta. Eu acho que esses caras aí têm uma certa questão voltada a isso. Olha a Britney Spears, por exemplo, vários surtos que teve aí também durante a vida. O cara que fez o Transformers lá também, o principal lá dos dois primeiros filmes, apresentou o mesmo comportamento. E aí, o que acontece? Eles chegam num determinado ponto, essas personalidades, eles demonstram esse comportamento de lúcidos, começam a criticar todo o sistema do qual eles fizeram parte. Depois eles voltam totalmente manso, com o discurso já pró-sistema, entendeu? Sim. A galera começa a se questionar sobre isso. E eu, dentro de sempre vi sobre esses assuntos aí, sabe? Eu, na minha cabeça, eu tenho muito claro de que existe aí uma elite que manda no mundo. E isso daí não foi o YouTube que me mostrou. Isso daí, quando eu li, quando eu despertei pra fraude política através do livro do Grande Projeto Nacional Dr. Enéas, eu fui buscar outros autores, né, de caráter nacionalista sobre o assunto. Eu fui ler livro de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, ele tem livros excelentes, ele falava tudo isso daí. Você quer entender como é que o mundo funciona? É só você seguir o dinheiro. E lá no livro ele expunha, ele já falava já sobre as indústrias que mandam, quem tem poder de mando aqui no Brasil, quem é que manda, por exemplo, nesses artistas de Hollywood, toda essa máquina que foi montada para criarem os seus respectivos fantoches, né? E através desse dinheiro infinito que eles têm, porque eles imprimem dinheiro do jeito que eles querem, eles vão financiando isso, empurrando goela abaixo a agenda do sistema para o povo. É por isso que esse pessoal aí aparece assim. Tudo é micaltrado, são tudo mansinho. Aí do nada desperta um, desperta outro. O Michael Jackson, antes de morrer, tava falando lá que o dono da Sony, lá da gravadora da Sony, era um demônio, envolvido com coisa pesada, satânica. Pouco tempo depois, foi de Vasco. Morreu. Foi difícil. Na última turnê dele, tava lá. Começou a mandar o papo reto, foi de Vasco. Por que os caras falam isso? Foi de Vasco? Porque o Vasco foi rebaixado. Rebaixado, É isso? Isso aí. É de futebol? Não, você achou que era de quê? Sei lá, alguma coisa histórica do Vasco da Gama. Não, é porque o Vasco, historicamente, nos últimos tempos, ele foi rebaixado muitas vezes. Aí o pessoal fica falando, foi de Vasco, foi jogar no Vasco, foi ser goleiro do Vasco. Isso tudo que eu tô falando aqui são pedaços, pegando assim aos montes e jogando, mas são coisas que se a galera pesquisar hoje tá muito fácil de você entender que tem... existe sim uma grande conspiração mundial acontecendo, e sempre houve isso aí desde a época de que o mundo é mundo. O Éden, o paraíso, lá já aconteceu ali a conspiração, a queda do ser humano. Conspiração significa nada mais do que uma trama. Existe uma trama para escravizar a humanidade. Eles usam
do poder que eles têm pra isso. A princesa Diana foi outra também. Muitos sempre falam, isso é conspiração, não sei o que lá. Cara, é só pegar as falas dela antes dela morrer. Ela falava que ela tava com o telefone grampeado, que ela sentia que tava sendo observado o tempo inteiro, que ela tava com uma sensação esquisita de que a qualquer momento podia morrer. Ela falava isso antes da morte dela. Foi lá, pum, morreu, né? Naquele caos que foi lá que o paparazzi seguiu ela, a história oficial bateu no carro dela e matou. Fica a critério do povo, velho. Eu sou assim, entendeu? Eu só acho o seguinte, você pensar que o mundo é de borboleta e de que isso daí que você vê, principalmente na fraude política, que você vê o político fazendo o discurso, você pega o Lula que sobe hoje lá, que ele só fala abobrinha, dá vergonha na gente de ser brasileiro de ouvir ele falar as coisas que ele fala. Se as pessoas não entenderam que aquilo lá é um roteiro, mal feito, por sinal ainda, que ele só tá falando aquilo pra vomitar pro gado e ser aplaudido lá, se as pessoas não conseguem enxergar que isso é um teatro, tudo bem, posição delas. Pra mim, eu enxergo assim, entendeu? Isso daí é fraude. Manda Deixa eu mais, ver, manda tem mais aí?